pessoal! A paz do Senhor, espero que vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso dia 176 de 365 dias. Eu me chamo Camila Robortello, sou terapeuta, professora de autoconhecimento e espiritualidade, e eu estou aqui guiando vocês na leitura da Bíblia. E ao mesmo tempo que nós estamos lendo a Bíblia também, Deus está lendo a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. A gente começou a ler desde o dia 1º de janeiro, lá em Gênesis. A gente tem uma playlist que está aqui embaixo desse vídeo. E também tem nosso grupo oficial, onde eu compartilho muitas coisas lá com vocês. Então sejam muito bem-vindos. Aproveita e se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém para começar a ler a Bíblia com você. E vamos aqui para nossa oração de hoje, de abertura para nossa leitura. Hoje nós vamos ler Salmos 104, 105 e 106. Nós vamos ler só 3 salmos, porque a gente vai parar no 5º livro, no Salmo 107. Amanhã a gente faz essa leitura. Então vamos começar aqui, fecha os seus olhos, respira bem fundo. Traz toda a presença aqui para esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, obrigada por mais esse momento, por mais um dia diante da Tua palavra, da Tua verdade. E hoje, ao iniciarmos a nossa leitura, pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para contemplarmos a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia. Que possamos hoje reconhecer a Tua mão em toda a criação, aprender com a história do Teu povo e nunca nos esquecer de que o Teu amor permanece para sempre. Transforme o nosso coração, nosso Pai amado, nosso Pai querido. Transforma para que vivamos com obediência, com muita gratidão e confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar então no Salmo 104. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas do céu as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo e cobriste como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhe designaste. Estabeleceste um limite que não pode ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. E é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou, nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele faz a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura de presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto.
Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes des o alimento no tempo certo. Tu lhe dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sobras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Perture para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salmo 104, maravilhoso. Eu vou continuar aqui com o Salmo 105. Depois eu trago toda a explicação dos salmos para vocês. Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busque sempre sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Os descendentes de Abraão, seus servos, os filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança por 1000 gerações da palavra que ordenou. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, o Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toque nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra, e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o construiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse, e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-se o mais poderoso do que os seus adversários, e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou e exames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva, e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram exames de gafanhotos inumeráveis e devoraram toda a vegetação daquela terra. E consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu com um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão.
Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e aguardassem as suas leis. Aleluias. Salmo 106. Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que preservaram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos. Alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, eles o salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-o das mãos daqueles que odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela guia do deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença incrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se e engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. E em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã, e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abataria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-peor e comeram sacrifícios, oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés lavou seu refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas, prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações, por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações e os seus adversários dominaram sobre eles. Seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles permitissem em seu plano de rebelião e afundassem sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos o teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluias. Ai, aleluias. Glória a Deus, Senhor amado. Nossa, eu acredito que Salmo 104, 105 e 106, ele é uma sequência perfeita
para a gente enxergar no 104 o quanto Deus é o criador de todas as coisas. Ele detalha muito aqui, tudo que Deus fez, a criação, os céus, a terra, os mares, os animais, tudo que existe no mundo. E aqui ele reconhece que toda a vida depende muito desse cuidado do nosso Pai amado, do nosso Senhor querido. Então aqui no Salmo 104 a gente contempla, né? O salmista ele louva aqui a Deus por tudo isso e ele contempla essa criação. Ele lembra do poder, da sabedoria, do cuidado, do amor de Deus. É algo muito lindo que a gente vê aqui no 104. E aí logo no 105, a gente vê como Deus é muito fiel às promessas, né? Então aqui a gente enxerga um pouquinho da fidelidade de Deus, né? Esse salmo ele vai relembrando, né, a história do povo ali de Israel, mostrando que Deus foi cumprindo cada uma das suas promessas, desde Abraão lá até a libertação do povo. Então a gente vê aqui essa fidelidade de Deus, né? Então a gente vê ali a criação, tudo que ele criou, depois ele sendo fiel às suas promessas, porque Deus ele nunca esquece aquilo que ele prometeu e ele tem uma promessa para cada um de nós. E ele não esqueceu disso. E aqui no próprio 105 fala que mesmo quando as nossas respostas demoram muito, Deus está em movimento, né? O que dos desejos do nosso coração está em movimento. Deus continua ali agindo, trabalhando nos bastidores, mas a gente precisa lembrar de obedecer, né? Porque fala muito aqui dos ídolos, né? Das imagens. E a gente tem que ser fiel a um Deus, o nosso Deus amado e criador de todas as coisas. É esse a quem devemos adorar e amar até o fim e para toda a nossa eternidade. E aqui no 106, a gente continua vendo esse amor, né, de Deus na nossa vida, mas o próprio salmista aqui ele relembra um pouquinho dos erros, das rebeldias ali do povo de Israel. E apesar de ter tantos milagres ali acontecendo, eles vendo tantas coisas, muitos se afastaram de Deus. E a gente vê isso na nossa própria realidade, né, gente? A gente vê quantas pessoas vão se afastando, vão se perdendo. A gente lê um livro no Clube de Alma, no Clube de Leitura com Alma, que é o Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. E esses dias viralizou aí na internet um senhor, né, um rapaz, não senhor, né, um rapaz, um homem, que estava no ponto de ônibus, reclamando, né? Não reclamando, vamos dizer, mas estava inconformado com a dificuldade da vida, da gente trabalhar, trabalhar, trabalhar e a gente nunca ter dinheiro, né, para comprar nada. Ele até soltou uma frase falando que quem come carne moída virou luxo, né, por conta do preço. E ele queria entender por que que a vida é daquele jeito. Gente, ali a gente percebe que o próprio rapaz que estava falando ali, ao mesmo tempo que ele estava indignado com as coisas da vida, ele continuava, sabe, batalhando pelas coisas e correndo atrás das coisas dele, vivendo a vida ali, agradecendo a família que ele tinha, as coisas que ele tinha, mas simplesmente indignado e pensando, né, como que eu poderia mudar? E ali naquele momento Deus agiu na vida daquele homem e sem ele perceber, em 3 dias, né, pelo que eu vi ali, a vida dele como mudou completamente. A gente vê que esse Senhor, ele tá ali na oração, ele tá na batalha da vida muito tempo, mas ele nunca desistiu. Ele sabia que um dia algo maravilhoso ia acontecer e invisivelmente Deus estava trabalhando na vida daquele homem. Então, graças a Deus, Deus ele tá sempre com a gente, convidando a gente a recomeçar, a gente a tentar fazer algo diferente na nossa vida, a gente não desistir. A gente vai falhar muitas vezes, a gente vai errar muitas vezes, mas, gente, a misericórdia de Deus olhando para nós é maior do que os nossos erros, é maior do que as nossas falhas. E o mais importante é a gente se arrepender
sabe, de repente do que caminho que nós estávamos seguindo e voltar sempre para Ele. Esse é o mais importante, assim, que eu vejo da minha jornada, de jornada das minhas alunas e de coisas que eu vejo ali de pessoas que acontecem milagres na vida daquela pessoa. Não é de um dia para o outro, gente. Existe uma história por detrás de todo esse milagre. Mas eu acho que o milagre realmente vem do nosso Deus. Não existe outro além dele. Ai, aleluia, Jesus. Obrigada, Deus, por mais um dia, por mais uma leitura. Obrigada pelo seu amor que enche o nosso coração de gratidão, de fé e onde a gente encontra forças para continuar, porque o seu amor, ele dura para sempre e ele estará eternamente dentro de cada uma de nós. Obrigada, meninas, por mais uma escuta atenta, por estar aqui comigo. Gratidão por essa leitura. Obrigada, Deus, por mostrar tantas coisas maravilhosas e entender que é tudo no seu tempo, não no nosso, e que no tempo certo tudo vai se ajeitar, porque é só uma fase. Mas a gente precisa continuar firme e fiel ao teu caminho, ao teu amor. Obrigada e eu vejo vocês amanhã.